Ó, quero mandar um abraço aqui para Lucimar Souza Melo. Mandou mensagem aqui, ó, que bacana o retorno dos comentários, bom trabalho para toda a equipe. Mandando mensagem aqui porque os meninos agora estão participando com a gente aqui, né? Todo dia a gente vai ter um pessoal para participar com a gente aqui. A gente tem algumas participações também aqui pelo nosso WhatsApp. Lembrando que você pode participar com a gente pelo nosso chat no YouTube, youtube.com.br/TV Brasil Central e também no nosso WhatsApp, 99109-5099. Eu tenho aqui o Gilberto Rezende, aí fala: bom dia, Mariana, bom dia para os amigos da bancada. Também aqui o Marcelo manda mensagem: parabéns, bom dia, estou ouvindo, parabéns pelo jornal, estou vendo pela internet, lá de Uruaçu, obrigada pela participação, Marcelo. Quem mais aqui? Mandou mensagem, mandou bom dia, mas não tem o nome. Quando vocês mandarem mensagem aqui, ó, manda o nome, tá? De onde vocês estão falando, para a gente poder mandar um alô para vocês aqui, tá bom? E olha, amanhã 2 acariações devem colocar frente a frente 3 réus e uma testemunha no processo que analisa a tentativa de golpe de Estado em 2022. Todas acontecerão na sede do Supremo Tribunal Federal. A primeira será entre o tenente-coronel Mauro Cid e o general Braga Neto. Os dois são réus na ação que apura a participação do chamado núcleo crucial da organização criminosa voltada para a ruptura democrática. Cid tem um acordo de colaboração premiada fechado com a Polícia Federal. A segunda será entre o ex-ministro Anderson Torres e o general Freire Gomes, ex-comandante do Exército. Os procedimentos foram solicitados pelas defesas de Anderson Torres e de Braga Neto. A acariação é um ato previsto na legislação penal em que pessoas com depoimentos contraditórios são confrontadas para esclarecer suas versões sobre um fato relevante para um processo judicial. A ação penal que apura a atuação do chamado núcleo crucial está na fase de diligências adicionais. Concluída essa etapa, deve seguir então para as alegações finais. Encerrada essa etapa, a data do julgamento do processo poderá ser marcada. Será quando os ministros então vão decidir se o grupo deve ser condenado ou absolvido. Se absolvido, o caso é arquivado. Se condenado, são fixadas as penas para cada acusado. Nas 2 situações, cabe recurso. Quero sua participação aqui com a gente no nosso WhatsApp, 99109-5099 e também no nosso canal do YouTube, youtube.com.br/TV Brasil Central. E eu quero, claro, a participação de vocês. A gente está nessa discussão agora. O Mauro Cid é o principal centro, é o centro, né, de tudo isso agora, que inclusive pode existir a possibilidade até de ser anulada a delação premiada dela. Alguns estão pedindo isso, inclusive, né? Como é que vocês veem essa Mariana, essa fase, né? Eu começaria por essa acariação entre o Anderson Torres e o Freire Gomes, né? Que vem diretamente com relação a essa possível minuta de golpe que até agora não apareceu para ninguém, apenas um rascunho tirado aí através da internet, das redes sociais, que estaria no escritório lá, no gabinete lá do Anderson Torres. Isso aí ele explicou durante o depoimento, né? Existe então essa divergência porque o Freire Gomes teria dito que foi apresentada nessa reunião essa famosa minuta de golpe. Então, é uma acariação mais leve um pouquinho. A mais forte, no meu modo de ver, está em cima do tenente-coronel Cid e o Braga Neto, o general Braga Neto, porque envolve ali uma questão de possível pagamento, né, para algumas ações. O tenente-coronel Cid disse que no depoimento que o Braga Neto teria repassado para alguns militares a questão aí de um dinheiro em caixa de vinho. E foi solicitado, então, inclusive câmaras para que pudesse provar isso, né? E solicitado também pela defesa do Braga Neto essa questão dessa acariação. A situação está muito complicada e eu vejo, Mariana, que o tenente-coronel Cid, ele está ficando numa encruzilhada. Como você disse aí, é possível que possa até ser rejeitada essa delação premiada, porque ele já fez
13 versões diferentes durante a delação. É muito difícil. 13 versões, cada uma contada de uma maneira, inclusive escondendo alguns fatos, o fato dele ter trabalhado a questão das redes sociais, utilizando a Gabriela 07, que é da esposa dele, situação complicada, conversando com advogados de outra parte, inclusive na semana passada, foi solicitada a nova prisão dele, depois revogada pelo ministro Alexandre de Moraes. Então, a situação está muito conflitante. Eu acho que o STF tem que ter uma credibilidade maior, tem que voltar a nos dar credibilidade. De que maneira que faz isso? É cortando pela raiz essa questão de uma certa perseguição de uma ideia, ou seja, quer dizer, tudo que o Coronel Cid fala está sendo tratado como verdade, mesmo ele mudando 13 vezes, e o que as outras pessoas que estavam no governo anterior falam não vale nada, mesmo não tendo prova daquilo que o Cid fala. Então, muito complicada a situação, ou seja, na minha visão, pelo pouco que a gente busca de verdade, eu acho que teria que sim ser anulada essa questão dessa delação premiada e buscar outras maneiras de se comprovar alguma coisa, se é que existiu essa questão aí de minuta de golpe, que é muito difícil de ser comprovado. Agora, é importante a gente trazer também essa questão, porque foi muito levantado, viu, Jefferson, essa prova, né? Tem a delação premiada, isso é previsto em lei. Agora, não ficar só na fala da pessoa, ele também precisa provar, precisa existir prova do que ele falou, porque a partir do momento que eu falo assim, não, eu acho que o Jefferson fez isso, aquilo, outro, beleza, mas qual é a prova disso, de que ele fez mesmo, ou de que ele tentou fazer? Existe essa discussão também em relação a isso. Então, assim, acho que as pessoas não entendem muito mais ou menos como é que funciona a lei das organizações criminosas. A delação é meio de obtenção de prova, a delação não é prova. Então, assim, a delação é meio de obtenção de prova. Então, o que o Cid apresentou... Inclusive depois da Lava Jato, principalmente, né? E o que o Cid apresentou foi o caminho e acrescentou as peças que estavam faltando na história da Polícia Federal. Então, não é só o que o Cid está falando. Outra coisa, você pode ir lá em casa agora, ninguém vai achar uma minuta golpista lá em casa. Ninguém vai achar uma minuta golpista impressa na minha casa ou na casa do Gesiel. Então, assim, por que o ministro da Justiça tinha uma minuta impressa na casa dele? Ele puxou na internet? Inclusive, o Alexandre de Moraes pediu agora para pegar na internet quem foi que imprimiu essa minuta, quem foi que colocou no Google a minuta golpista, pediu para Google. Por quê? Porque não tá assim, não é tão fácil assim. É o ministro de Estado, gente. São as Forças Armadas. Era o tenente-coronel, que era ajudante de ordem do Bolsonaro. Ele ia fazer o quê? Ele imprimiu a minuta golpista no Palácio para quê? Então, assim, existia um motivo, era para criar um arcabouço jurídico para fantasiar o que eles estavam querendo. Agora, e o golpe só não foi para frente porque os militares não quiseram, os militares não entraram nisso. Pois é, aí é que está essa questão, porque existe uma discussão em relação a isso, porque existiu uma minuta de golpe, eu imprimi, eu escrevi ou eu imprimi de algum lugar, não importa, mas isso não foi efetivado. Em que momento que isso pode ser um crime se eu não pratiquei o crime, se eu não efetuei de fato a ação, que é ser um golpe, que é ter um golpe de Estado mesmo? Então, artigo 359-L do Código Penal. O golpe é tentado, a tentativa de golpe, a organização para a tentativa de golpe, de fato, é crime, é a tentativa. Por quê? Porque se o golpe efetivamente fosse dado, você destituía esse Estado e quem seria punido são as pessoas que sofreram o golpe. Então, assim, se o golpe tivesse dado certo, eu que fui crítico ferrenho do governo passado, eu que seria punido. Provavelmente aqui eu não estaria falando o que eu estou falando agora. Porque as pessoas seriam, provavelmente o judiciário que está agora, que seria punido, e não os que tentaram o golpe. Então, por isso o golpe é punido a tentativa e não a efetivação. Porque se o golpe fosse efetivado, de fato, as pessoas que sofreram o golpe estariam na cadeia por estarem criticando isso. Então, assim, é a tentativa que se pune. O que está sendo discutido, que eu acho que a defesa é livre para fazer isso, é quando que, de fato, começou a pensar na tentativa. Quando que as ações foram, de fato, tentadas, que daí pode haver punição nisso. A defesa está tentando desqualificar isso, inclusive desqualificar o depoimento do Cid. Eu vou dar um exemplo para vocês, só para o pessoal lembrar. Em 2018 ou 2017, saiu uma delação premiada do Delupe Soares. Todo mundo, todos os grupos de WhatsApp estavam rolando isso. Quem soltou isso foi o próprio Moro.
Uma delação premiada do Delúbio Soares. Só que essa delação não foi considerada pela Justiça. Por que a Justiça desconsiderou essa delação? Porque o Delúbio não prova nada ali, ele só fala. Mas politicamente podia ser usado, tanto que o Moro soltou isso na Veja e soltou isso em tudo quanto é lugar, e as pessoas acreditaram no que o Delúbio estava falando, e muitas das coisas que estava falando ali, que ele disse, as pessoas utilizaram, inclusive, como propaganda de marketing para atacar o PT. Mas não foi utilizada. Por quê? Porque não prova nada. Na delação tinha que o Lula saiu com uma mala do Palácio do Planalto com 13 milhões de reais. Que tamanho de mala é essa, gente? Se 2 milhões de reais, você ocupa um porta-mala de um carro, que tamanho de mala é essa que tinha 13 milhões de reais? Então, assim, se você não prova nada na sua delação, ela é desconsiderada pela Justiça. Mesmo que desconsiderar a delação do Cid, sabe quem vai prejudicar? Só ele. Porque o crime aconteceu. Mas eu discordo dessa questão do pré-crime, né? O senhor citou essa questão aí a organização já se na verdade, na legislação criminal brasileira não fala que você está discutindo qualquer coisa se transforma em crime. Seria um pré-crime, ou seja, a descoberta de que poderia acontecer. É bem diferente, mesmo porque essa minuta de golpe, o que se sabe dela é que ela é um esboço da GLO, da Garantia da Lei e da Ordem, que seria tratada de maneira diferente. Qual seria? Se houvesse realmente um acordo ali do Exército e tudo mais, aí sim seria feita essa GLO iria para o Congresso Nacional, o Congresso teria que aprovar e voltar para a questão da assinatura presidencial. É assim que funcionaria. Porque isso é algo que está previsto em lei, na Constituição brasileira. Né? Justamente, está previsto em lei. Então, fora isso aí, tudo uma espécie de narrativa. Narrativa não sei para que, de fato, aí, porque depois que o STF entrou nessa jogada de começar a punir com 17 anos, com 14 anos, pessoas que estavam em frente dos quartéis, ficou muito difícil um retrocesso da questão dessa tentativa de golpe por parte aí do ex-presidente. Ou seja, o STF tem que manter isso aí, porque senão fica muito feio. Mais ou menos é uma visão, a população tem essa visão, professor. Mas é uma visão errada juridicamente. Só uma